Sejam bem-vindos ao nosso canal, meus irmãos e irmãs. Hoje a oração vai ser para que você não fique preocupado, para que o Senhor tire toda preocupação da sua mente e do seu coração, seja com o que for. Como é bom a gente viver em paz e buscar a Deus sobre todas as coisas, é o que traz paz para os nossos corações. Quando você buscar Deus em primeiro lugar, como diz na palavra do Senhor, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos e irmãs, Deus está falando aqui para não haver preocupação. Ele não está falando para que as pessoas parem de trabalhar, encruzem os braços e fiquem esperando que as coisas caiam do céu. Não é nada disso. É para que nós busquemos em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Porque quando aprendemos com o Pai, buscamos a essência do nosso Pai Todo-Poderoso, que é o reino de Deus, que Ele é um Deus Todo-Poderoso, Ele é Rei. Aí começa por aí, é um reino. Buscar o reino de Deus, buscar aqui para a terra a paz do Senhor, viver em paz com os irmãos, porque isso faz parte do reino de Deus. A paz, o amor, o fruto do Espírito Santo. Quando você busca Deus em primeiro lugar, você começa a ter uma paz que o mundo, o dinheiro não compra. Como diz na palavra do Senhor, o que é mais precioso? O que é a vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. A nossa vida, ela é muito mais importante. Então, é de Deus que vem os livramentos, é de Deus que vem a provisão, porque quando Deus coloca a mão, Ele abençoa tudo o que você faz. Uma pessoa, ela pode até prosperar financeiramente, sem a bênção de Deus. Mas, em um momento que ela estiver usufruindo daquilo, coisas terríveis podem acontecer com ela, porque ela não tem a proteção de Deus. Quando você busca primeiro a proteção de Deus, você tem os livramentos, porque tem pessoas que falam que não tem
Deus não olha para a vida delas, que Deus não opera milagre na vida dela e na vida da família dela. Mas isso não é verdade, porque o milagre da vida, ele é mais importante do que todas as coisas. Abaixo de Deus, a vida. Quem é capaz por mais que se preocupe, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Diz aqui no versículo 27. Nenhum de nós podemos fazer isso. Então, quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, somos gratos a Ele, buscamos entender a palavra dele e como funciona, como nós, seres humanos, somos dependentes do amor do Senhor, da bondade de Deus. Tudo muda em nossas vidas, porque Ele acrescenta todas as outras coisas. Vemos os homens e mulheres de fé na Bíblia, como é diferente a vida de uma pessoa que busca intimidade com Deus, que busca agradar a Deus, que coloca Ele sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Você agradece a Deus pela sua vida e da sua família? Não importa o que está acontecendo, agradeça a Deus, seja grato, seja grata, tenha um diálogo com Deus, dizendo que você vai ser instrumento na mão dele para abençoar outras pessoas. Quando você começa a pensar no outro, quando você começa a fazer o bem para o outro, tudo aquilo volta para você, porque faz parte do reino de Deus. Olha, quando Jesus veio, ele veio, como ele falou, eu vim para servir. E ele lavou os pés dos discípulos. O Todo-Poderoso, o dono do universo, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a Trindade, dono do universo, e ele se curvou para os homens, lavou os pés dos homens e ainda entregou o bem mais precioso, que foi a vida dele aqui na terra, e ele entregou. E num sofrimento inigualável, quando olhamos para a maneira que Jesus foi pregado naquela cruz, humilhado, foi um sofrimento muito grande, um momento de muita dor para ele e para a família dele, para os discípulos, para todos aqueles que conheciam Jesus, que amavam Jesus. Imagine um inocente pagando pelo erro e pelo pecado de todos. Hoje devemos valorizar muito mais as bênçãos do Senhor, valorizar o reino de Deus. Viemos com uma missão, cada um de nós temos um propósito aqui na terra, e eu te digo de todo o meu coração, quando eu passei a colocar Deus acima de tudo e todos, a minha vida foi totalmente transformada. O meu ser foi transformado. Hoje eu tenho uma gratidão a Deus, porque eu sei, justamente por esse versículo aqui, 27, que eu não posso, por mais que eu me preocupe, eu não posso acrescentar nenhum minuto à minha vida. A minha vida, ela pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus. Então, devemos buscar Ele em primeiro lugar, o olhar de Deus, chamar a atenção de Deus, ser diferenciado. Eu acho uma coisa assim muito incrível quando um filho pede para uma mãe, para um pai, para sair hoje em dia, e o pai fala assim, a mãe fala, você não vai. Ah, mas meus amigos vão, todo mundo vai, olha, todo mundo da minha escola, ou todo mundo que eu conheço, meus amigos, meus vizinhos, até os nossos parentes vão. Aí o pai, a mãe fala, você não é todo mundo. É assim que você tem que olhar para você. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa muito especial para Deus. E quando você dá
o primeiro lugar, você honra a Deus com a tua primeira oração, a tua primeira palavra de manhã é direcionada a Ele. Quando você ora, independente do lugar que você está, seja em pensamento, seja com palavras, seja com ações, ajudar o próximo é uma oração que agrada a Deus. Não para agradar homens, mas sim para agradar a Deus. Não precisa falar o que você faz, precisa mostrar para o Pai o que tem dentro do seu coração. Aí depois as outras coisas todas lhe serão acrescentadas. Porque quando você abre mão do seu conforto, do seu eu próprio, para você tirar um tempo e fazer algo por alguém, uma pessoa que ela é cabeleireira, um exemplo, ela faz uma doação de horas e de um produto que ela tem para arrumar uma pessoa que não tinha condições de se arrumar. Uma pessoa que chega na rua, um barbeiro, uma pessoa que corta cabelo, vai na rua, pegam os moradores não, as pessoas que estão em situação de rua, oferece um banho, um corte de cabelo, fazer a barba de uma pessoa que não tem condições. Isso é agradar a Deus. Uma pessoa que eu conheço pessoas que ajudam pessoas, elas estão orando. Quando elas fazem o bem para o próximo, é uma forma de oração. Tem uma das pessoas que eu conheço muitas pessoas, assim como você, ela faz alimento, ela faz alimento para pessoas que estão em situação de rua. Ela tira o tempo dela, porque ela trabalha, ela tem os afazeres dela, ela tem toda a sua rotina, mas ela faz o alimento, coloca no carro e aqueles que ela vai encontrando no caminho, ela vai entregando o que chamamos de quentinha, né? Aquele alimento para aquela pessoa que está em situação de rua. Isso é agradar a Deus. Isso é fazer para Deus. Ninguém chegou nessa pessoa e falou, vai lá fazer, ou ela está fazendo porque é o trabalho dela. Ela está cooperando com o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele tem é o servir ao próximo. Quando você serve ao próximo, você tem livramentos, você tem sabedoria, porque Deus te dá. Quanto mais uma pessoa pede sabedoria, mais Deus a dá. Coisas que o mundo não se compra com dinheiro. A vida, a saúde, os livramentos, as bênçãos da obediência, são tudo coisas que quando buscamos a Deus em primeiro lugar e fazemos tudo para agradar a Ele, não pela troca, não é uma troca, mas é um entender, Pai, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela vida da minha família, eu sei o quanto o Senhor é bom para as nossas vidas, eu sei o quanto o Senhor me deu livramento até hoje, eu vejo a tua santa presença agindo em meu favor, porque antes eu não enxergava, mas hoje eu vejo o quanto eu sou abençoado com minha família, por estarmos vivos. Às vezes uma pessoa ela não está conseguindo pagando o aluguel, mas Deus deu livramento de vida para ela e para a família dela e ela nem percebeu. Ela nem sequer soube que em momentos da vida dela não era para ela estar mais aqui. Mas ela teve várias chances na vida dela. E Deus está abrindo portas para ela. É só ela esperar, é só ela prestar atenção e dizer muito obrigado, meu Deus, eu estou vivo, eu estou viva, eu tenho chance de mudar a minha história. Eu não vou me preocupar, eu vou agradecer porque eu sei que todas as coisas, eu buscando a Deus em primeiro lugar, todas as coisas me serão acrescentadas. Portanto, eu não tenho que me preocupar com amanhã. E sim, eu vou fazer minha parte.
Pai, eu te entrego os currículos das pessoas. Eu estou em oração, entregando os currículos das pessoas em tuas mãos, Pai. Leva, Senhor, leva Espírito Santo de Deus para Deus, e eu te peço, Jesus, intercede, advogado nosso, pelas causas dos teus filhos e filhas, em teu santo nome, Senhor, pela saúde, pelas finanças, pelo casamento, pelo noivado, o namoro de jovens, de pessoas que precisam de paz, de proteção, de avós, que hoje muitos avós criam seus netos, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê paz para os netos, paz nos lares, paz em todo o lar, Senhor, que escuta essas orações. Entra, Espírito Santo de Deus, queima com teu fogo consumidor todo o mal que enviaram para os lares, Senhor, tudo aquilo que a gente não vê, que o dinheiro não compra, Senhor, a liberdade dos teus filhos e filhas no mundo espiritual. Vem, Senhor, liberta teus filhos, vem com libertação, cura e libertação, cura da mente, cura do corpo, cura da alma, do espírito, libertação, Pai, de preocupação, libertação nos caminhos. Abre os nossos caminhos, Senhor Jesus, tira tudo que não é teu, conserta tudo que estava quebrado, Senhor, porque o Senhor restaura vidas, o Senhor restaura casamentos, o Senhor restaura relacionamentos de pais com filhos. Faz cair por terra toda cilada do inimigo, Pai, na vida dos teus filhos e filhas, porque te buscamos em primeiro lugar, Senhor. E toda a prosperidade de Deus vem através das tuas bênçãos, através do teu amor e da tua misericórdia e bondade, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas. Estamos te buscando em primeiro lugar e sabemos, Senhor, que todas as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu perdão dos nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a ter uma vida sem preocupação, uma vida que tenha ação, oração, orar mais ação, mas sem preocupação, Senhor, sabendo que temos um Pai que zela pelas nossas vidas, pela nossa saída, pela nossa entrada, pelas nossas finanças, pelas nossas famílias e a nossa alegria de volta, sem preocupação. É em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo, já te louvando, Deus Todo-Poderoso, pelo teu imenso amor e pela tua palavra que nos ensina a andar nos caminhos certos e entendermos, Pai, que somos especiais. Teus filhos e filhas não são qualquer coisa, não são coisas, são pessoas, pessoas especiais, são filhos do Deus Todo-Poderoso que age em nosso favor, e agindo Deus em nosso favor, não há impedimento, porque ninguém impede das obras, da bondade de Deus acontecer em nossas vidas. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Glórias a Deus. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Só faça isso que eu acabei de falar. Orar mais ação. Oração. Essa é a oração. Orar e ter ação. Apresente seus pedidos para Deus todos os dias com alegria e você verá a vitória, a tua vitória em tuas mãos, porque Deus entrega. Aquele que busca Ele em primeiro lugar, Ele entrega as vitórias em suas mãos, sem preocupação. É em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.